Muito bem, vamos voltar às nossas dicas, segunda parte. Temos mais várias dicas e já quero de antemão comentar a primeira delas, que trabalha a sistemática do procedimento ordinário. Nós sabemos que o processo civil está dividido em procedimentos. Procedimentos esses que estão vinculados a sistemáticas processuais próprias. Portanto, o procedimento ordinário, que é um destes procedimentos, uma destas formas de segmento do processo, tem fases específicas, isso eu gostaria de te recordar. São 4 as fases. A primeira fase é chamada fase postulatória, que é aquela fase que garante, por exemplo, ao autor a possibilidade de postular em desfavor do réu por meio de uma petição inicial. Fase esta que também se dará em relação ao réu, que poderá postular em detrimento do autor, por exemplo, através da própria contestação, ou inclusive através de uma reconvenção. Segunda fase, depois da fase postulatória, é a chamada fase saneadora, que é uma fase que busca corrigir os vícios processuais existentes e preparar o processo para a próxima fase. E esta próxima fase é a chamada fase probatória, que se dará a partir da instrução processual e que se desenvolverá de forma muito característica a partir da audiência de instrução e julgamento. Por exemplo, encerrando-se inclusive com os debates orais ou memoriais escritos apresentados pelos advogados. Depois disso, nós temos então a última fase, a fase decisória, que é aquela fase que está direcionada à figura do juiz, que é aquela fase que garante ao juiz a conclusão dos autos, para então, sobre o feito, decidir. Estas são as fases do processo pelo rito comum ordinário. Ainda temos, dentro do rito comum ordinário, a próxima dica. Dica de número 16. Essa eu vou lhe convidar a olhar comigo, porque ela é muito importante. Trabalha os requisitos obrigatórios da petição inicial e indispensáveis também. Então observe comigo agora, por gentileza, na tela, a dica. Veja lá. A petição inicial obrigatoriamente indicará, isso é o que diz o artigo 282 do Código de Processo Civil. Veja comigo, o tribunal, o juiz ou o tribunal, aqui é a dirigida, e aqui se fixa a competência. B. Os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor do réu. E aqui nós temos o quê? A fixação das legitimidades. C. Os fatos, ou o fato, e os fundamentos jurídicos do pedido. E aqui nós temos o quê? A causa de pedir. Volte para a tela. O pedido e suas especificações. Aqui nós temos então o pedido, que nada mais é do que uma consequência da causa de pedir. Volte para a tela comigo. O valor da causa, requisito indispensável para a existência de qualquer ação. Volte comigo para a tela. As provas que o autor pretende demonstrar a veracidade dos fatos. Provas das quais o autor utilizará para comprovar o seu direito, por exemplo. Volte comigo à tela. O requerimento de citação do réu. Requisito indispensável também. Não existe ação em detrimento de alguém que possa ocorrer de forma legítima sem a existência da sua cientificação por meio da citação. Por isso, pedido de citação é pedido obrigatório e jamais facultativo. Agora volte comigo à tela mais uma vez, que eu vou lhe mostrar mais um ponto importante. Vejam que está em OBS. E eu coloco da seguinte forma. Ademais, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à sua propositura. E agora volta aqui comigo. Eu quero te dizer uma coisa. Estes são os requisitos indispensáveis de uma petição inicial. Mas não esqueça, estes são obrigatórios.
Mas não esqueça que podem existir uma série de documentos, por exemplo, ou de outros mecanismos que são necessários ao processamento deste feito. Portanto, estes demais requisitos não serão, preste muita atenção, obrigatórios, mas sim indispensáveis. São coisas diferentes. Os obrigatórios são estes que estão aqui fixados e fixados no artigo 282. Os indispensáveis são aqueles que poderão ser agregados à petição inicial. Portanto, não existe petição inicial, em regra, sem este sistema que nós vimos aqui agora. Então tome muito cuidado com isso. A próxima dica, dica de número 17, trabalha as respostas do réu. As respostas do réu estão divididas em 3 naturezas. Antes disso, entenda que o prazo é comum, o prazo é o mesmo. O prazo é o prazo de 15 dias para responder. Quais são, portanto, as modalidades de resposta do réu? A primeira delas é a mais famosa, a contestação. A contestácio, que nada mais é do que debater, contestar, discordar do que for pedido pelo autor. Esta é típica manifestação de defesa do réu em detrimento do autor. Próxima modalidade, as chamadas exceções. As exceções são mecanismos, respostas do réu, portanto, que buscam averiguar falhas processuais, procedimentais, como, por exemplo, a incompetência, o impedimento ou a suspeição. A incompetência ligada à jurisdição específica de um juiz. O impedimento e a suspeição de suspeito, estão ligados à pessoa do juiz, que por algum motivo tem interesse na causa e que não deveria dela participar como julgador. Por fim, a outra modalidade de resposta do réu é a chamada reconvenção. Nada mais é do que uma ação do réu contra o autor, que tem forma própria, procedimento específico e que correrá, sem dúvida nenhuma, inconexa à ação principal. Todavia, é ação própria específica. A próxima dica, dica 18, é em relação a provas. Entenda uma coisa. As provas são, para o processo civil, talvez um dos pontos mais importantes. Perceba que as provas, elas têm 2 naturezas. As provas típicas e as provas atípicas. As provas típicas são aquelas que estão taxadas no Código de Processo Civil, que os senhores já conhecem, já estudaram por exame de ordem. Exemplo, depoimento pessoal, confissão, produção de prova testemunhal por meio da oitiva das testemunhas, perícia, expeição judicial, exibição, e assim vai. Uma série de outras modalidades de provas, que estão catalogadas no Código como tal. Todavia, existe a possibilidade de produção de prova atípica, sim, no nosso sistema, que é aquela prova que não está taxada no Código, mas que pode ser, pelo juiz, criada para obter esta produção específica da matéria-prova, visto que as provas são direcionadas ao juiz, para que ele, a partir da apreciação das provas, forme o seu livre convencimento motivado e fundamente a sua decisão. Agora eu te convido a ver comigo rapidamente o finalzinho da dica de provas. Acompanha comigo. A carga probatória no processo civil brasileiro é dinamizada. Assim, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. Para aqui e vem aqui comigo. Quer dizer que o autor tem a obrigação, no direito processual civil brasileiro, de comprovar aquilo que pretende ter. Se eu quero cobrar uma dívida de alguém, comprove que este alguém lhe deve. Agora volta para a dica comigo. E ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Para aqui.
e ao réu comprovar fato específico que impeça o autor de exigir-lhe algo. Exemplo: existia uma dívida, sim, existia, mas o réu já pagou. Portanto, há um fato instintivo aqui que pode ser arguído pelo réu na contestação e provado, porque este é o seu ônus probatório. Então, muita atenção com as cargas probatórias no processo civil. Leia comigo o finalzinho da dica e vamos seguir. Ainda assim, não dependerão ou não dependem de prova os fatos notórios afirmados por uma das partes e confessados pela parte contrária, admitidos no processo como incontroversos, e em cujo favor, milita a presunção legal de existência ou veracidade. E nestes casos, não há necessidade de produção probatória, porque esta certeza já existe por outro meio. Tome muito cuidado com as provas no processo civil, em especial com as cargas probatórias. Próxima dica. Dica de número 19. Uma dica direcionada à sentença. O que é sentença? Primeiramente, vamos entender o que é isso, depois, então, qualificá-la. A sentença é um ato processual do juiz. A sentença é o mecanismo que decide uma lide. E esta sentença pode ser de dupla natureza, terminativa ou definitiva. Será terminativa, por exemplo, quando a sentença não examine o mérito da causa de pedir e pedidos, mas, por exemplo, extingua o feito sem a resolução deste mérito por algum vício. Lá do artigo 267. Mas essa sentença poderá ser definitiva quando defina um sim ou não à causa de pedir e pedidos. E neste caso, terminará o procedimento em tese. Por isso recebe este nome de sentença terminativa e está no 269. Mas esse não é o ponto que eu quero trabalhar contigo aqui agora. O que eu quero trabalhar contigo aqui agora é um pouco diferente. Já sei o que é sentença? Que bom. Mas quais são os seus requisitos? Esse é o ponto. Muito cuidado. As sentenças no processo civil, em regra, estão indicados ali os seus requisitos no artigo 458. E aí todo mundo vai dizer, são requisitos da sentença: relatório, fundamentação e dispositivo. Eu seria obrigado a lhe dizer que isto é parcialmente certo, por duas razões. Primeiro, porque nem todas as sentenças terão relatório. Lhe dou um exemplo: as sentenças dos juizados especiais podem ter a dispensa do relatório. Muito cuidado. Mas agora vem a última razão para esta afirmação não estar totalmente correta. Não existe ato processual, sentença, acordo ou decisão sem a assinatura do juiz. Porque as sentenças, acórdãos e decisões judiciais serão datadas e assinadas pelos juízes. Isto é o que diz o artigo 164. Então, tome nota de uma coisa: essa assinatura pode ser, sim, física, bem como pode ser digital, mas não poderá deixar de ter a assinatura do juiz. Senão não será sentença. Então, vamos recordar. A sentença tem os seguintes requisitos no rito comum ordinário: relatório, fundamentação, dispositivo e assinatura do juiz. Mas, se nós estivermos nos juizados especiais, pode ser que a sentença não tenha relatório. Muito cuidado com isso. Muita atenção. A próxima dica, dica de número 20. Trabalha a coisa julgada. Antes de adentrarmos nas minúcias da coisa julgada. O que é a coisa julgada? A coisa julgada é um instituto processual, primeiramente, que garante que uma decisão judicial, em regra e em tese,
possa tornar-se indiscutível e imutável. Calma que nós já explicaremos isso melhor. A coisa julgada é uma força, uma autoridade que garante, em relação à coisa julgada material, nós já veremos, a imodificabilidade e a indiscutibilidade do conteúdo decisório. Agora tome nota de uma coisa. A coisa julgada está dividida entre duas naturezas diferentes. Primeira natureza, que observa a sua formação. A coisa julgada se forma de duas formas. Ou pela chamada coisa julgada material, ou pela chamada coisa julgada formal. Vamos por vez. O que é a coisa julgada formal? É nada mais do que não haver a possibilidade de seguir recorrendo de determinada questão que não enfrentou o conteúdo meritório. E que, por esta razão, não se pode mais recorrer. A coisa julgada formal está ligada a falhas específicas. Mas preste atenção que existe um artigo 268, que diz que por mais que haja sentença terminativa e não definitiva, por exemplo, que é a sentença que define o conteúdo meritório final do 269 e a terminativa do 267, haverá a possibilidade de refazer a demanda, inclusive de forma idêntica. Mas a coisa julgada material não. Essa é diferente. A coisa julgada material se forma em relação ao conteúdo inicialmente promulgado, proposto na lide e sentenciado. E desta forma, aquela decisão não mais poderá ser modificada, em regra, porque recebeu o manto da coisa julgada, a sua força. Agora, preste atenção em mais um aspecto. A coisa julgada também pode se dividir em uma outra natureza, que separa os seus limites. A coisa julgada, portanto, tem limites diferentes. Limite objetivo, limite subjetivo e o limite temporal. Como assim, professor? A coisa julgada observada em relação ao limite objetivo diz respeito ao conteúdo que se tornará imodificável e indiscutível. Então, se aquela sentença diz que A pagará a B por esta razão, o seu limite objetivo é o conteúdo efetivo daquela decisão. Esse é o limite objetivo da coisa julgada. O limite subjetivo da coisa julgada está ligado aos sujeitos que recebem esta força, esta autoridade da coisa julgada. E os limites temporais estão relacionados ao tempo pelo qual esta coisa julgada terá força para produzir os seus efeitos. Com isso, rapidamente, falamos sobre a coisa julgada. Vamos de imediato à próxima dica. Dica 21, que trabalha a chamada ação rescisória, a famosa ação rescisória. O que é ação rescisória? A ação rescisória é uma ação, portanto não um recurso. Mas é uma ação que tem um processamento distinto, que está previsto no artigo 485 do Código de Processo Civil, até o 495. A ação rescisória tem uma característica central fantástica, que é a possibilidade de reforma ou modificação da sentença, que não por meio de recurso, mas por meio de ação. Ou seja, é relativizar a coisa julgada. Essa é a característica da ação rescisória. Quebrar a coisa julgada. Vejam, senhores, que os casos estão todos elencados no 485 e nos seus incisos. Dou um exemplo. Um deles, por exemplo, quando o juiz decidir de forma fraudulenta. Há possibilidade de relativização da coisa julgada por rescisória? Sim.
umas duas informações importantes. Primeira delas, o procedimento da ação rescisória, ele é diretamente efetivado nos tribunais e não no juiz de primeiro grau. E por fim, o prazo para a utilização da ação rescisória é de 2 anos, a contar do trânsito julgado da sentença. Isto diz o artigo 495. Cuidado com a ação rescisória. Esta é uma das modalidades mais importantes para quebrarmos a coisa julgada. Vamos aos recursos agora. Dicas sobre recursos. Bem, os recursos têm vários princípios que são peculiares a eles. Por exemplo, duplo grau de jurisdição. Por exemplo, taxatividade, tempestividade, preparo e uma série de outras situações que são princípios e outros requisitos de admissibilidade. Eu quero te convidar comigo agora a acompanhar a dica na tela. Ela está colocada ali e é uma dica bem importante. Por favor, me acompanhe agora. Dica de número 22. Segundo o princípio da taxatividade recursal, disposto no artigo 496 do CPC, são cabíveis os seguintes recursos. E agora vejam que só estes recursos que nós estamos vendo agora são cabíveis no processo civil. Tudo que não estiver aqui não é recurso para o processo civil brasileiro. Quais são os recursos? Apelação, que busca reforma de sentença. Agravo, que busca reforma de decisão interlocutória, né? Nós sabemos que pode ser de instrumento, retido, inclusive os agravos internos. C, embargos infringentes, que buscam a reforma de sentença que em grau de apelação sofreu reforma, certo? Que pode se dar por 2-1, por maioria, por exemplo, ou em rescisória julgada procedente. D, embargos de declaração, que buscam sanar a omissão, contrariedade e obscuridade. E, recurso ordinário, que é o tipo de recurso, por exemplo, em relação ao mandado de segurança em algumas situações específicas. F, recurso especial, que busca a reforma de determinado acórdão por haver infração à lei infraconstitucional. Recurso extraordinário, que é o recurso que busca a reforma de determinada decisão que contraria a Constituição Federal. Por fim, os embargos de divergência que podem ocorrer em recurso especial extraordinário, que são embargos que buscam assentar a jurisprudência dos tribunais. Então, meus amigos, volte aqui comigo agora. E entenda uma coisa. Aqui dentro não existe pedido de reconsideração. Por essa razão, o pedido de reconsideração não é recurso. Aqui dentro não está também o recurso inominado, que se dá nos juizados especiais. Portanto, para o processo civil brasileiro, no seu rito, estes são os recursos. Muito cuidado. Tomem atenção a este ponto. Agora, eu quero te chamar também a atenção à próxima dica de número 23, que talvez seja uma das mais importantes, que trabalha os prazos dos recursos. Deixa eu te explicar uma coisa. Existem alguns recursos que têm prazos já determinados de forma clara num único dispositivo. Mas existem outros recursos que têm os seus prazos em artigos específicos da sua própria matéria. Então eu te montei aqui agora uma dica que tenta facilitar a compreensão disso. Acompanha comigo, por favor, como se dá estes prazos. Estamos vendo aqui, então, na dica 23, os prazos. No artigo 508, nós temos os recursos que são cabíveis no prazo de 15 dias. Quais são eles? Apelação, embargos infringentes, recurso ordinário, especial, extraordinário e embargos de divergência. Então esses são os recursos cabíveis em 15 dias, certo? Porque em regra são recursos mais complexos. Observa comigo de novo agora os prazos. Quais são os recursos cabíveis em 10 dias, portanto? O agravo de instrumento, o agravo retido, né, que são as duas modalidades de agravos que combatem decisões interlocutórias, certo? Volta comigo para cá. E os próximos recursos em prazos são os que são cabíveis em 5 dias. Os embargos de declaração,
e o agravo interno ou regimental do artigo 557, parágrafo 1º do 532, também do Código de Processo Civil. Agora, nós vamos para a dica 24, mas eu quero te chamar a atenção em um ponto. Existe um dever que tem caído muito em concurso, e no exame de ordem com muita frequência, que é este que nós veremos agora aqui. É um dever do juiz. E esta dica nos traz uma informação muito importante, a dica 24. Ela dará uma ordem ao juiz. O juiz tem uma ordem em relação à sua atuação. E vejam como a dica pontua de forma muito clara isso. Dica 24. Acompanhe comigo, por favor, na tela. O juiz não receberá, isto é ordem, o recurso de apelação, quando a sentença estiver em conformidade, ou seja, em conformidade, não em inconformidade, em conformidade com súmula do STJ ou do Supremo. E volta comigo aqui. Quer dizer que o juiz é obrigado a não receber o recurso de apelação se a sentença proferida por ele próprio estiver seguindo orientação sumular ou específica do STJ e do Supremo. Muito cuidado, pessoal. O juiz não receberá. O que acontecerá depois disso? Muito bem. A parte que aqui não teve o recurso recebido poderá recorrer, obviamente. Utilizará agravo. Mas aqui a informação em relação a esta dica é de ter em mente que o juiz aqui é obrigado a não receber a apelação, caso a sentença esteja de acordo com súmula dos dois grandes tribunais superiores, Supremo e STJ. Por fim, ainda temos que trabalhar alguns pontos importantes de mais algumas dicas. Eu te convido, portanto, comigo a acompanhar a dica 25, que eu rapidamente falarei sobre ela. Veja lá comigo. Estamos vendo a dica 25, que fala da repercussão geral. Então, o que é repercussão geral? Nada mais é do que pontos de vista econômico, político, social e jurídico que ultrapassem interesses subjetivos, bem como decisões contrárias à súmula ou jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então agora volta comigo aqui. Quer dizer que o que é a repercussão geral das questões constitucionais? É um requisito específico do recurso extraordinário, portanto, ligado ao Supremo Tribunal Federal. E nada mais é do que um aspecto. Para que este recurso tenha uma repercussão geral, ele deve ser um recurso que não interesse somente ao sujeito indivíduo Renan, mas que interesse a um grupo maior de pessoas e que envolva, por exemplo, um critério econômico, político, social ou jurídico. E mais, também haverá repercussão geral, além destas 4 situações, toda aquela decisão que se der de forma contrária, como nós vimos aqui, à jurisprudência dominante do Supremo. Então haverá repercussão geral? Sim, e será conhecido o recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal. Muito bem, estamos indo para nossas 3 últimas dicas, que trabalharão pontos importantes da execução e cautelares. Entenda uma coisa, a dica número 26 está colocada aqui, mas eu vou te explicar a dica 26 em vez de lê-la para você. A dica 26 fala da execução do título judicial, que se dá pelo artigo 475J, basicamente. E lá nós temos uma determinação muito clara. O devedor é chamado a pagar. E o seu prazo específico para pagamento é um prazo de 15 dias. E se ele não pagar em 15 dias aquilo que deve ao credor, lhe será acrescida uma multa de 10% a este valor. E tome nota que depois disso somente será aberto um prazo para que a outra parte, devedora, por exemplo, possa impugnar a execução do título judicial, que se dá nos mesmos autos, em regra. E esta impugnação será ocorrente no prazo de 15 dias da formação específica e juntada aos autos do mandado de avaliação e penhora.
Isto é o que diz o parágrafo 1º do 475J. E esta é a minha dica para vocês em relação a título executivo judicial. A dica 27 trabalha a impugnação, que está prevista no 475L. O que é a impugnação? A fase do cumprimento de sentença nada mais é do que manifestação defensiva específica do devedor que contraria aquilo que busca o credor na execução do título judicial. Tome nota que a impugnação não tem efeito suspensivo em regra e que não necessita de segurança do juízo também. Todavia, poderá ser atribuída à impugnação efeito suspensivo? Sim, desde que haja relevante fundamentação para isto e desde que haja receio de ocorrência de um dano de grave especificidade. Tome nota e muito cuidado. A impugnação à fase do cumprimento de sentença tem esta característica. E por fim, os seus recursos. Se a impugnação for julgada procedente a ponto de extinguir todo o processo, nós teremos o recurso de apelação como recurso cabível. Mas se não houver extinção do feito, e sim solução de uma questão incidente, como por exemplo o reconhecimento do excesso de execução, nós teremos então o recurso como agravo em relação à impugnação. Por fim, execução de título executivo extrajudicial. As duas últimas dicas. A execução de título executivo extrajudicial é aquela que se dá por autos próprios, por via de ação, e que se dá com base em um título formado, uma obrigação específica, que deve ser certa, líquida e exigível, e acima de tudo, inadimplida. Havendo isso, há um artigo, que é o artigo 620, que garante ao devedor que a execução se dará pelo princípio da máxima utilidade da execução, mas que também respeitará o princípio do menor sacrifício do executado, e a execução será a menos onerosa possível ao devedor. E o juiz deverá garantir isto ao devedor. Ainda quero te chamar a atenção de mais 4 pontos em relação à execução de título executivo extrajudicial. O primeiro deles é a possibilidade de acumular execuções. Isto é possível? Sim. Tome muito cuidado. É possível acumular execuções de títulos distintos quando as partes forem as mesmas, quando o juiz competente for o mesmo e quando o procedimento for idêntico. Senão, não é possível. Outro ponto importante é recordar a figura da penhora online, do 655A. Ela existe e ela é um meio de garantia específica que torna inacessível ao devedor o patrimônio penhorado. Pode-se penhorar, portanto, quantia econômica em instituição financeira. Outro ponto que eu quero lhe relembrar é a chamada moratória. A moratória é uma ocorrência nova que veio com o 745A, que prevê a possibilidade de pagamento parcelado na execução, desde que o devedor reconheça a dívida, reconheça o crédito do credor, deposite 30% do valor total devido e de todos os seus emolumentos, inclusive honorários, e peça ao juiz para parcelar o restante em até 6 vezes. Por fim, os embargos do devedor, que estão previstos a partir do 736 e seguintes, que são manifestação de defesa específica do executado réu em relação ao autor, por meio de ação. Os embargos do devedor não têm, em regra, efeito suspensivo, não têm, em regra, a necessidade de segurança do juízo, mas podem, sim, ser recebidos no efeito suspensivo. Para isso, deve haver relevante fundamentação, dano de grave monta e repercussão, e mais um requisito, a segurança do juízo. E isto é muito importante. Por fim, minha última dica
em relação ao processo cautelar. A dica 29. O que é o processo cautelar? É um processo de tutela de urgência. Processo distinto que busca cautelar garantir determinada proteção ao direito. E que tem requisitos próprios. As cautelares, para serem devidamente concedidas, por meio de ação, por exemplo, ou incidentalmente, devem ter 2 requisitos obrigatórios. Fumus boniuris é o primeiro deles, e o periculum in mora é o segundo deles. Fumus boniuris, fumaça do bom direito, uma indicação de que aquilo que pretende o autor, por exemplo, com o pedido cautelar, tem uma indicação de veracidade razoável. E o perigo na demora é demonstrar que a demora excessiva em concessão da tutela pode trazer prejuízos nefastos a quem pede. Exemplo: cautelar de produção antecipada de provas de uma senhora de 90 anos que estava hospitalizada. Se eu não fizer a produção antecipada de provas agora, ela pode morrer e eu posso não ter mais aquele testemunho. Cautelar de busca e apreensão de menor, da mesma forma, é emergente. Se eu não conceder a tutela específica já, o menor irá para a Arábia Saudita com seu pai, por exemplo. Por fim, eu quero te chamar a atenção de mais 4 coisas, divididas em 2 blocos. As cautelares podem ser preparatórias ou incidentais. Preparatórias são aquelas que preparam uma futura ação específica. São aquelas que exigem, para manter a sua eficácia, o prazo de 30 dias da propositura de específica ação depois. Será uma cautelar incidental aquela que se dá no curso do feito de um processo que já existe, que corre, por uma necessidade específica. E as cautelares poderão ser também nominadas e inominadas. Nominadas, aquelas que têm nome específico taxado no código, como arresto, sequestro. E as inominadas, que são aquelas que não têm um nome criado pelo código, mas que podem ser concedidas pelo juiz para acautelar determinada situação, determinado direito. Assim encerro as minhas dicas, chamando a atenção dos nossos candidatos que tomem cuidado com a prova, preparem-se para ela, utilizem essas dicas e nós certamente nos veremos na segunda fase do exame de ordem do Estratégia Concurso. Um grande abraço do professor Renan Tamay. Boa prova.